Olá, meu nome é Roberto. Esse vídeo também faz parte da aula 2. Vou começar aqui então a falar sobre, de uma forma bem resumida, sobre geometria. Introdução. Também no começo de seus estudos matemáticos, as pessoas entram em contato com certas figuras como o triângulo, o quadrado e o círculo, resolvendo os primeiros problemas sobre medidas. Essa parte da matemática é conhecida pelo nome de geometria. Geometria, origem e história. O nome geometria em grego significa medida da terra. Todos os anos, no mês de julho, as águas do rio Nilo inundavam uma vasta região ao longo de suas margens. As águas do rio Nilo fertilizavam os campos, beneficiando a agricultura do Egito. Cada pedaço de terra às margens desse rio era precioso e tinha que ser muito bem cuidado. Por volta do ano 3000 a.C., o faraó Sesostris repartiu essas terras entre uns poucos agricultores privilegiados. Só que todos os anos, em setembro, quando as águas baixavam, funcionários do governo faziam a marcação do terreno de cada agricultor. Esses funcionários eram chamados de agrimensores ou estiradores de corda. Isso se explica pelo fato de que usavam cordas com uma unidade de medida assinalada. Essa corda era esticada para que se verificasse quantas vezes aquela unidade de medida estava contida nos lados do terreno. Mas na maioria das vezes acontecia da unidade de medida escolhida não caber um número inteiro de vezes nos lados do terreno. Para solucionar o problema da medição das terras, os egípcios criaram um novo número, o número fracionário, que era representado com o uso de frações. Os construtores recorriam à geometria para fazer edificações. As famosas pirâmides construídas próximas ao rio Nilo são um ótimo exemplo disso. Os egípcios ganharam tanta fama que os matemáticos gregos iam constantemente ao Egito em busca de novas aplicações na geometria. As primeiras unidades de medida referiam-se direta ou indiretamente ao corpo humano: palmo, pé, passo, braça, cúbito. Por volta do ano 3500 a.C., quando na Mesopotâmia e no Egito começaram a ser construídos os primeiros templos, seus projetistas tiveram de encontrar unidades mais uniformes e precisas. Adotaram a longitude das partes do corpo de um único homem, geralmente o rei, e com essas medidas construíram réguas de madeira e metal ou cordas com nós, que foram as primeiras medidas oficiais de comprimento. Por volta de 600 a.C., os matemáticos gregos começaram a sistematizar os conhecimentos geométricos que foram adquirindo, fazendo com que a geometria deixasse de ser puramente experimental. Entre 600 e 300 anos antes de Cristo, a geometria se firmou como um sistema organizado, e muito disso se deve ao grego Euclides, mestre na escola de Alexandria, cidade do Egito famosa por seu farol, que publicou por volta de 325 a.C. Os Elementos, uma obra contendo 13 volumes sobre aritmética, geometria e álgebra. Os 6 primeiros capítulos são sobre geometria plana elementar, os 3 seguintes sobre teoria dos números, o livro 10 sobre incomensuráveis, hoje diríamos que esse livro trata de números irracionais, e os 3 últimos sobre geometria no espaço. Dos 13 livros de Euclides, os mais admirados têm sido o 5º, sobre a teoria das proporções, e o 10º, sobre os incomensuráveis. Esse trabalho de Euclides foi o texto mais influente de todos os tempos
e com o maior número de edições publicadas. É tão vasto que alguns historiadores não acreditaram que fosse obra de um único homem. Em 1637, o filósofo, físico e matemático francês René Descartes, 1596 a 1650, criou a geometria analítica. A nova disciplina é uma espécie de mistura entre a álgebra e a geometria, pois Descartes ensina a transformar pontos, retas e circunferências em números. Depois mostra como fazer contas com as figuras geométricas. Na geometria analítica, um ponto pode ser escrito como um par de números na forma 1 e 2 entre parênteses. Uma reta pode ser uma equação como x mais y igual a b. Aplicações na geometria. Existem muitas situações práticas que envolvem o cálculo de áreas e volumes. Um azulejista, ao ser chamado para executar um serviço, começará seu trabalho calculando a área das paredes que vão ser revestidas. Depois, ele vai comprar o material e, quando pedir os azulejos, o balconista certamente lhe perguntará quantos metros quadrados ele deseja. Assim, calculando a área das paredes e das portas e janelas, o azulejista poderá pedir a quantidade certa de azulejos, evitando a falta ou o desperdício de material. Uma vez elaborado o projeto de uma casa, é necessário preparar seu orçamento. É preciso saber, por exemplo, qual a quantidade de tijolos a ser usado na obra. Para isso, devemos saber quantos metros quadrados de parede a casa terá. Esse cálculo é necessário não apenas para saber a quantidade de material que se deve comprar, mas também para avaliar o custo da mão de obra que vai ser utilizada. As caldeiras industriais são fabricadas com chapas de aço. Quando são projetadas, é preciso calcular a área das chapas que vão ser usadas na sua construção. Esse cálculo serve para fazer o orçamento do custo da caldeira e também para prever o peso que ela terá. Os garotos da rua acertaram a bola numa vidraça e vão ter que comprar uma nova. Você já foi ao vidraceiro comprar um pedaço de vidro? Quando damos as medidas do vidro que queremos, o vidraceiro faz alguns cálculos e diz o preço a pagar. Esses são alguns dos exemplos que mostram que o cálculo de áreas faz parte do dia a dia de muitos profissionais. O conceito de volume é utilizado na fabricação de embalagens comerciais.